Este é o canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé, Ministério Atos. Eu quero ler na Bíblia, estudar a Palavra de Deus com você hoje. E vou contar uma história que Jesus passou e foi contada a história que Jesus passou através do Evangelho de São Lucas. Lucas, o médico, ele escrevendo a respeito do Senhor Jesus, ele contou esta história verdadeira. Está escrito aqui no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículo 11 até o 19. Está escrito assim: indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós encontramos, então, esse texto com essa história. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Não vai ser tão longo esse vídeo a ponto de que você não possa assistir. Mas eu quero falar de algo muito importante. A história do agradecido e o mal agradecido. Eu vou contar primeiro a história do agradecido e depois do mal agradecido. Nós vamos entender essa história. Jesus estava indo para Jerusalém. Deu-se que, na época em que Jesus estava na terra como homem, filho do homem, Jesus então estava indo para Jerusalém. Não fala aqui que os discípulos estavam com ele. Fala que Jesus estava indo para Jerusalém, foi necessário passar por Samaria e Galileia. E ele teve que entrar numa certa aldeia. E naquela certa aldeia que ele chegou, e saíram ao encontro dele 10 homens. Esses 10 homens se encontravam numa situação desagradável. Eles estavam leprosos. E a lepra naquela época era uma doença mortal. Quem tinha a lepra, que hoje é falado, ela chama-se rancenia. Hoje ela tem ainda tratamento, mesmo que ela não passa totalmente, e algumas até seja curada. Mas naquela época, só quem podia curar a lepra era o Senhor Jesus. Não tinha ninguém que pudesse curar a lepra, nenhum médico, nenhuma medicina, nenhum tratamento que pudesse fazer isso. Até mesmo eles usavam abandonar esses leprosos quando as coisas apertavam muito a ponto de aparecer na pele a lepra, e dizem que esse pessoal era abandonado, ou seja, levado para uma cidade refúgio chamada leprosário.
E lá ficavam essas pessoas, leprosos cozinhando para leprosos, e leprosos comendo comida de leprosos, e leprosos servindo leprosos. Eles não ficavam no meio dos sadios. Então era verdadeiramente uma situação desagradável e bastante difícil para quem tivesse com essa doença. Deu-se que quando Jesus entrou naquela região, naquele local, eles viram que Jesus entrou ali, eles conheceram. E dizem que saíram todos os 10 e começaram a gritar em alta voz. Por que eles gritaram em alta voz? Porque eles estavam precisando. Eles estavam numa situação desagradável. Quando nós estamos precisando de algo, se possível, a gente passa a noite inteira acordado atrás de uma solução, de um problema difícil que nós estamos passando. Nós, seres humanos, nós temos mania de ser aquela pessoa que nós queremos uma coisa e nós vamos dar em cima até a gente conseguir. E eles então deram em cima e correram, e quando Jesus ainda estava na distância, Jesus o viu e eles clamaram para ter misericórdia deles. A palavra de Deus fala que eles pediram misericórdia aqui no versículo 13, ele disse, mestre, tem misericórdia de nós. Certamente eles explicaram, nós estamos com essa tal doença. E Jesus, naquele momento, respondeu, ide, mostrai ao sacerdote. Indo eles, ficaram limpos. Você pode até perguntar, por que Jesus mandou mostrar ao sacerdote? Porque somente a autoridade do sacerdote, somente o sacerdote da cidade podia responder para eles, para liberá-los, para eles conviver com as pessoas sadias. Somente o sacerdote podia fazer isso. Eles não tinham outra alternativa. Só que quando eles foram, depois de ouvir essa palavra do Senhor Jesus, eles sentiram na sua pele que eles estavam curados. E quando eles sentiram que estava curado, eles continuaram alegres, saltando de alegria e de prazer. Mas teve um olhou na sua pele, ele conseguiu olhar na sua pele e viu que ele estava com uma pele sadia, perfeita, como pele de criança. Diz a Bíblia que ele parou e os 9 continuaram para frente. Certamente aquele homem deve ter falado, veja bem, certamente ele deve ter falado, vocês não querem voltar para agradecer, vocês não querem voltar para agradecer o Mestre por essa cura divina, poderosa? Mas diz que os 9 não voltaram. Só aquele homem voltou e ele era um samaritano. E naquela época os samaritanos não comunicavam com os judeus, mas aquele homem era considerado como estrangeiro. Mas mesmo assim, ele agradeceu, ele voltou e ele procurou Jesus. Ele deve ter encontrado Jesus já em outro lugar, mas que ele encontrou com Jesus, ele encontrou. E ele chegou perto de Jesus e prostrou-se, e ajoelhou-se e orou, agradecido pelo milagre que ele recebeu. E Jesus então disse, mas não foram os 9, não foram os 10, não foram os 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Só você voltou para agradecer aquilo que você recebeu? Ele certamente explicou que só ele voltou. Jesus disse, então vai, a tua fé te salvou. Eu quero com essa história dizer uma coisa. Eu acabei de falar há pouco que quando nós estamos precisando, nós estamos necessitados, nós corremos atrás de alguma pessoa e aquela pessoa é muito amiga, ele vai servir-nos, ele vai nos socorrer. Quando nós estamos em dificuldade, aquela pessoa vai nos socorrer. E aquela pessoa, ele tira do bolso, se for caso de dinheiro ou bens material,
Ele tira dos seus guardados coisas que ele guarda com carinho e dá para você para resolver situações. É como você precisar de uma chave emprestada, de uma ferramenta. Você vai atrás de alguém para pedir emprestado. E aí a pessoa, quando tem um coração bom, ele serve aquele amigo. Ele serve aquele amigo. Quem voltou para agradecer Jesus dos leprosos? Foi um só, e era estrangeiro, samaritano. A mesma coisa é quando nós também vivemos neste mundo. Nós estamos vivendo num mundo de egoísticos, pessoas que não agradecem aquilo quando ele é ajudado, quando ele é uma pessoa que buscou ajuda na sua pessoa. Quem sabe você tem várias pessoas que aconteceram isto. Todos nós temos histórias semelhantes a essa para contar, que nós, às vezes, temos histórias como esta para contar e, às vezes, a gente não conta, mas agora, usando essa palavra aqui, eu estou contando para você. Por isso, eu estou dizendo, quantos chegaram um dia perto de você também e pediram uma ajuda, e você serviu aquela pessoa, você ajudou aquela pessoa a sair de um problema que ele estava em grande dificuldade. Aí agora um dia você vai precisar também. Porque a nossa vida, ela é como uma roda gigante. Na verdade, nós não possuímos nada nessa terra. Tudo que nós temos é de Deus. Se você possui alguma coisa, agradeça a Deus todo dia, porque tudo que você tem foi Deus quem te deu. Você não tem nada. E aí você serviu alguém. Mas agora é como uma roda gigante. Uma hora você está lá embaixo e outra hora você está lá em cima. E aquele que está lá em cima desce para baixo. Aí agora você precisou. Quantas vezes eu estou contando a sua história? Eu estou contando não a minha história. Eu estou contando a sua história. Quantas vezes você ajudou alguém? Aí você entra numa dificuldade. Aí você sabe que você ajudou alguém. É normal, isso não é errado. Você fala, nossa, eu ajudei o fulano de tal certo dia. E agora eu também estou precisando. Eu vou me socorrer, eu vou até ele para me pedir alguma ajuda para que eu possa sair desse problema, e ele pode me ajudar, eu tenho certeza. Aí você vai até a pessoa. Quando você chega na pessoa e você pede uma ajuda, você não pode contar. Ele diz que não pode te ajudar. Ele vai falar não para você. E você não tem como obrigá-lo a te ajudar. Você vai ficar preocupado, dizendo, meu Deus, por que ele é assim? Por que não me ajudou no momento que eu também precisei? Quando ele precisou, eu ajudei. É aquilo que Jesus falou. Na verdade, a gente, quando ajuda, não deve nem se preocupar em receber de troco. Mas, às vezes, nós passamos por essa luta. Por quê? Porque a gente conta e acredita nos homens, acredita em pessoas. Eu já quebrei muito o meu nariz por acreditar em pessoas. Isso tira da cabeça da gente o fato de separar. Você deve continuar sendo uma pessoa bondosa. Nunca deixe de ser uma pessoa bondosa, porque no meio dessas pessoas mal agradecidas, que não preocupa de ajudar ninguém, mas só querem ajuda, só pensam neles. Tem pessoas que só pensam neles. Se está bom para eles, não importa o que o outro está passando. Mas às vezes a pessoa, você não separa isso. E eu agora dei em separar. Quem que eu vou ajudar? Eu vou ajudar as pessoas consideradas pessoas boas. Um dia eu estou na roda gigante. Se hoje eu estou precisando, no caso, eu estou fazendo uma comparação aqui, se hoje eu estou precisando, eu vou procurar, então, separar. Se eu acho que pessoa vem a mim um dia procurar uma ajuda, se eu tenho a condição de ajudar, eu vou ajudar. Mas só aqueles que... mas eu estou errado? Eu não sei se eu estou errado, amigos.
mas você tem que separar um pouco para que essas pessoas sintam na pele o que é que eles estão fazendo. Então, você nunca deve entender errado, porque há pessoas que só pensam neles, são mal agradecidas, são mesquinhas, que não ajudam ninguém, nem sequer ajuda de uma forma ou de outra. Por isso, nós vamos orar para que as pessoas mal agradecidas sejam agradecidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, baseado na palavra dos 10 leprosos, nós estamos orando, agradecido por esse milagre, que um voltou. Nós queremos ser esse um, que nós não vamos parar de ajudar as pessoas, mas nós vamos começar a separar os maus dos bons. Aqueles que são a pessoa que ajuda ou deixa de ajudar. Se você quiser, meu amigo, deixar no comentário aí, você pode comentar. Mas a verdade é essa. Senhor nosso Deus, abençoe esses nossos amigos que nos assistiram, que estão nos assistindo nesse vídeo. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, para que o vídeo não fique longo. Vou terminar aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até o próximo vídeo.